o vídeo mais completo de NoFap do YouTube. Se você ainda não sabe o que é isso, ou sabe o que é, mas não sabe se realmente é real, até onde vai os benefícios reais dessa prática, o que é placebo, o que não é, como fazer, será que realmente funciona, existem armadilhas, tudo o que você precisa saber, o essencial mesmo a respeito deste tema, eu vou entregar aqui nesse vídeo. Então fica até o final para não restar mais dúvida nenhuma sobre esse assunto. Primeiramente, vamos começar falando o que é NoFap. Você pode ter essa dúvida, você vê um bocado de gente fazendo vídeo sobre isso, alguém comenta em um podcast, mas você não tem noção do que é que significa isso. De uma forma bem resumida, NoFap é só um programa que vai te ajudar a se libertar do vício em pornografia e masturbação. Então a pessoa pode ter aplicado o NoFap a vida toda, mesmo sem saber o que é NoFap. Isso é muito comum em igreja. Tem gente que cresceu em santidade, ou pelo menos tenta se manter longe o máximo possível de masturbação e pornografia e não sabe. Essa pessoa está praticando, está aplicando o programa NoFap. Basicamente isso. O NoFap surgiu mais ou menos lá por 2012, então já faz bastante tempo, nos Estados Unidos, onde homens começaram a perceber que sentiam benefícios em parar de assistir conteúdo adulto. Daí começaram a compartilhar entre si, mais pessoas foram testando e sentindo esses benefícios também e aplicando este programa. Só que como tudo na internet, começam a existir extremos. Então pessoas que começam a exagerar no que estão sentindo. Isso aí gera um efeito dominó, então outras pessoas começam a sentir coisas que na verdade não são tão reais, estão muito mais próximas de um placebo. Muitos também começam a entrar numa neura e acabam se tornando extremistas. Alguns chegam ao ponto de, eu não preciso, eu não quero mais me relacionar com mulheres porque eu vou reter a minha energia e tal. E é nesse ponto que começa a ficar perigoso. Então, começaram a surgir muitos vídeos no YouTube ao longo dos anos, alguns defendendo e outros condenando a prática. Neste vídeo eu quero trazer para você de forma crua mesmo o que é que através da minha observação em anos em contato com esse tema, eu consigo concluir o que é real, o que não é, o que é placebo, o que é que não é, o que realmente é benefício, se isso é realmente uma boa prática para a sua vida, como você pode fazer isso de uma forma saudável. A gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo. Primeira coisa que você precisa entender, o NoFap existe para te libertar de um vício. Então ele, em essência, é sim uma coisa boa. É uma ferramenta excelente para você aplicar em sua vida, pois está te libertando de algo que te escraviza. Para você que não sabe, existe um sistema de recompensas no seu cérebro formado por circuitos de vias neurais que decoram informação de prazer e fazem você buscar aquele prazer repetidas vezes. O alimento desse sistema é a dopamina, que você já deve ter ouvido falar muito aí no YouTube. A gente não vai ficar falando de ciência do vício aqui, já tem diversos vídeos que falam sobre isso, mas o básico é que o alimento desse sistema de recompensas é a dopamina. Então quando você pratica algo, vê algo que libera aquele desejo, que lhe dá aquela vontade, significa que foi liberada dopamina nesse sistema e ativou a sua vontade de ver mais, consumir, de buscar mais daquilo. Então quando você está no sol quente, morrendo de calor, olha para a sorveteria, vê aquele sorvete gelado. Naquele momento, como o seu cérebro decora aquilo que lhe dá prazer através desses circuitos de vias neurais, é liberada dopamina e você sente desejo, vontade de ir naquela sorveteria tomar aquele sorvete. O mesmo acontece com o vício em conteúdo adulto. Quando há algo que lhe lembra, que remete ao conteúdo adulto, é ativado esse conjunto de vias neurais e você acaba sentindo vontade de buscar o conteúdo adulto. O que acontece é que o conteúdo adulto não é como uma relação real, que você vai conhecendo a pessoa aos poucos, que você precisa conquistar,
que você precisa satisfazer a outra pessoa também, que não é tudo tão fácil assim, que não há inúmeras possibilidades a poucos minutos de distância. É tudo mais difícil no mundo real. E o problema é que no conteúdo adulto você tem acessibilidade, você tem uma facilidade imensa e a poucos cliques de distância você tem um leque, um cardápio de pessoas disponível para você utilizar da forma que você quiser. E é claro que isso vai gerar sobrecargas, excessos de dopamina no seu sistema de recompensas e seu corpo, de forma inteligente, para se proteger desse excesso, vai realizar alterações neuroquímicas. E é daí que surgem os diversos malefícios de assistir conteúdo adulto. Neste vídeo eu não vou comentar sobre a parte espiritual, porque isso, para mim também que creio, tem muita relação com o prejuízo que uma pessoa tem ao ser um viciado em conteúdo adulto. Como eu quero que o vídeo seja abrangente, que atinja as pessoas que também não creem, não têm a fé, eu vou me limitar apenas à parte científica. Então, os diversos malefícios que você vê aí na internet são reais e podem surgir do vício em masturbação e pornografia, que são disfunções sexuais como anorgasmia, ejaculação retardada, precoce, disfunção erétil, falta de motivação, falta de vontade de realizar as coisas, falta de energia, falta de foco no estudo. Você chega a desconfiar que pode ter TDAH, porque não consegue ficar 5, 10 minutos lendo alguma coisa, tudo te distrai. Falta de interesse em aprender coisas novas, você não quer nada que não seja relacionado a essa explosão de dopamina. Então você consegue ficar no Instagram, em barra de rolagem, consegue ficar no YouTube, consegue assistir séries talvez, mas ler livro é difícil, estudar é difícil, se concentrar em alguma atividade mais entediante é difícil. Tem também um efeito chamado efeito Coolidge, que é muito comum e quem é casado aí vai saber disso. O cara que é casado e é viciado em conteúdo adulto, ele passa cada vez mais ter menos prazer com a sua esposa e outras fêmeas, outras mulheres passam a ser muito mais interessantes para esse cara. O efeito Coolidge, ele é natural no ser humano e não necessariamente o cara precisa assistir conteúdo adulto para que haja esse efeito Coolidge. Realmente, quando o cara é casado, ao longo dos anos, o desejo diminui. Mas diminui de uma forma bem gradativa e não é algo que faz o cara ter tanto desinteresse pela esposa dele e muito interesse por outras. E isso aí é gerado pelo conteúdo adulto. O conteúdo adulto intensifica o efeito Coolidge. Agora que você já entendeu que sim, existem malefícios ligados a consumir o conteúdo adulto, vamos falar sobre os benefícios das pessoas que fazem o NoFap. Muitos relatam coisas extraordinárias, outros falam que não sentiram tanta diferença. O que você pode ter certeza são dos benefícios que surgem a partir da reversão do vício, a partir do momento que você começa a retomar seu cérebro ao estado normal. Então são benefícios que, na verdade, são do seu estado normal como ser humano. Você veio ao mundo com esses benefícios. Não é nada mágico, não é algo que você faz um NoFap e atinge um nível absurdo de, não sei, de conhecimento, o seu QI aumenta. Não é isso. O seu cérebro, ele foi programado para isso. Você foi criado assim, para conseguir ler, para conseguir focar, para ser sociável, para não ser tão ansioso. E o conteúdo adulto, com o passar dos anos, foi te deixando uma pessoa ansiosa, que não consegue interagir com outras, que tem dificuldade de focar, que não tem interesse para fazer coisas novas. Então, os benefícios do NoFap, os que são comprovados, os que você pode confiar mesmo, são oriundos dessa reversão dos danos causados pelo conteúdo adulto. Aí você pode me perguntar, Igor, e a masturbação também causa esses danos? Eu acredito que o vício em masturbação também causa danos similares ao vício em pornografia, porque você vai treinando o seu cérebro aquele fácil prazer a obter aquela recompensa muito alta e imediata, sem nenhum esforço.
Isso significa que a pessoa vai ser um fracassado, que não vai conseguir fazer nada? Não, não significa que quem se masturba é um fracassado, que não vai conseguir fazer nada, nada disso. Não tem relação uma coisa com a outra. Inclusive, tem pessoas que são bem-sucedidas, que são viciadas em conteúdo adulto. Não é porque o conteúdo adulto traz esses malefícios que necessariamente a pessoa vai ser mal-sucedida. Só que acontece que o vício em masturbação pode muito facilmente te levar para o vício em pornografia também. O vício em masturbação também pode trazer uma dessensibilidade genital, uma dessensibilidade a nível cerebral também. Então você está tão acostumado ali com a velocidade que você impõe, com os pensamentos que você coloca, com tudo aquilo, todo aquele cenário que você cria, que quando chega na relação real, você se decepciona, você não sente tanta vontade assim. E quem já ficou algum tempo sem masturbação e depois teve uma relação sexual sabe do que eu estou falando. É diferente. Você pode fazer o teste para ver se é algo que funciona para você. Mas a minha opinião a respeito da masturbação é essa. O vício em masturbação pode trazer consequências similares, só que menos intensas ao vício em conteúdo adulto. Só que as pesquisas científicas que a gente tem hoje na área falam apenas do vício em conteúdo adulto, não fala do vício em masturbação. Essas pesquisas sempre estão tratando do vício em conteúdo adulto, dos malefícios que surgem a partir desse vício. E geralmente ignoram a parte da masturbação, é algo que você deve se avaliar e ver como você se sente melhor. É algo que você deve também tentar se alinhar mais com seus princípios. Às vezes você é um cara que tem uma religião que traz indicações a respeito desse comportamento e para você não ter crise de identidade, é melhor você se alinhar dessa forma. Às vezes você se sente melhor dessa forma. Então você precisa se avaliar nesse sentido. Existem alguns médicos, até aqui no YouTube, que falam que sim, esse vício em masturbação é perigoso também, traz essa mesma dessensibilização cerebral. Então é bom você tomar cuidado, estudar seu corpo, estudar sua mente e ver o que é melhor para você. Mas a minha opinião a respeito do tema é essa. Muitos caras caem também na armadilha de acreditar que podem praticar masturbação com moderação. Tem pessoas que realmente conseguem, mas a maioria não conseguem porque acabam voltando para as fantasias bizarras que foram criadas na época que elas eram viciadas em conteúdo adulto. Então, toda a compulsividade acaba retornando por meio da masturbação. Então é algo para se ter em conta. Vamos falar sobre benefícios agora, o que é real, o que não é, o que é que tem de fantasia. Muita gente falando sobre esse tema, falando de coisas absurdas. Eu vou começar sobre um item que eu anotei aqui a respeito de fantasia, que eu achei engraçado, que é o da voz engrossar. Não, gente, isso não é verdade, não tem nenhuma base científica, nem base experimental, a gente não observa isso. Na verdade, a sua voz vai continuar a mesma coisa. Esse é um grande placebo que roda nessa comunidade no NoFap aí, as pessoas achando que a voz vai engrossar por conta de estar fazendo retenção seminal. E isso não é verdade, é realmente um placebo. Outra coisa que eu vejo as pessoas falando é sobre melhorar a pele, crescer mais a barba. Isso também não tem muita base. Eu acredito que se trata muito mais de um placebo do que de algo observável, porque não há mudanças assim em níveis hormonais, em nenhuma característica do seu corpo para que realmente cresça a barba e faça a sua pele ficar mais lisa e coisas assim. Eu mesmo consegui construir barba com minoxidil. É só você comprar o potinho, passar na sua cara durante alguns meses e você vai conseguir ter barba. Aumento de testosterona. Na verdade, não há comprovação de aumento de testosterona com o NoFap. Existe um estudo que mostrou que no 7º dia há um pico de 45% de testosterona, só que esse pico ele vai decaindo novamente, então chega lá no 10º dia e já não há mais nenhuma vantagem no sentido de aumento de testosterona. Se há outros picos desse depois do 7º dia, eu não sei, não existem estudos a respeito disso. É extremamente difícil conseguir controlar pessoas para fazer estudos a respeito disso, mas não há evidência nenhuma a respeito de você fazer retenção seminal e aumentar sua testosterona. As pessoas sentem isso porque, de fato, quando você
tá fazendo essa retenção, quando você não tá todo dia ali se masturbando, e você chega de tarde, se masturba, chega no outro dia, se masturba novamente, você tem mais energia, isso é fato. Você se sente mais energizado, com vontade de fazer as coisas, então você acaba malhando, tendo uma rotina um pouquinho melhor, e isso sim pode trazer aumento de testosterona. As pessoas que fazem NoFap, geralmente elas alinham vários outros hábitos benéficos e tudo em conjunto vai fazer você aumentar seus níveis hormonais, de fato. Mas o NoFap por si só não vai trazer aumento de testosterona. Então, não acho que você vai ficar jogando aí em sua casa, comendo brigadeiras, bebendo Coca-Cola, assistindo série e vai ter aumento de testosterona. Na verdade, você não vai ter aumento nenhum. É capaz de ter decréscimo de testosterona. Outra coisa, já vi gente falando de sorte. Cara, é uma coisa assim, não dá nem pra comentar direito sobre isso, porque é algo tão subjetivo, tão da experiência pessoal da pessoa, que não tem como você quantificar se você tá obtendo sorte ou não. É a mesma coisa de falar, se você começar a orar mais, você vai ter mais sorte. Sabe, é uma coisa complicada, tipo, não tem como falar de sorte a respeito de nada. Então, pra mim, não passa de um placebo. Outra coisa que eu já ouvi pessoas falarem também, olhos claros. Meus olhos estavam ficando mais claros, vivos no NoFap. Placebo. Seus olhos não estão ficando mais claros, vivos. Na verdade, você pode estar se sentindo mais vivo porque está largando um vício. Então, de fato, seu semblante pode estar melhor. Você pode estar melhor, com mais motivação, levantando mais a cabeça, querendo mais fazer as coisas e está achando que isso está nos seus olhos, mas não. Não está nos seus olhos, isso é placebo. A respeito de benefícios a nível energético, eu também não tenho muito o que falar, porque é algo que eu acho que ninguém tem como falar direito a respeito desse tema. É algo muito obscuro ainda hoje, a gente não compreende tão bem essa questão de energia sexual, de tudo isso. Então, é algo que eu deixo em off para você acreditar no que você quiser. Pode ser que você tenha uma crença, ou acredite na filosofia hinduísta, budista, e entenda mais sobre esse assunto, acredite nisso, mas não é algo que eu tenho tanto interesse em tocar. Eu gosto mais de ficar na parte que eu sei que é palpável e que já é excelente para a nossa vida, que é a nível científico. O que é real, então? Eu falei de tantos malefícios, mas o que é real nessa prática? Motivação, mais interesse para fazer as coisas. Isso se dá apenas pela recuperação do seu sistema dopaminérgico. Então você vai voltar a liberar mais dopaminas com atividades simples. Então você vai ter mais desejo, mais motivação de fazer coisas que você não fazia antes, como, por exemplo, ler um livro. Você pode sentir também redução de ansiedade, se sentir um pouco mais feliz. Esse é um benefício que é muito relatado e eu sou prova viva disso. A primeira vez que eu fiz o NoFap, que eu deixei de ser um viciado compulsivo, para mim era todo dia pornografia. Eu parei com isso e me senti muito mais feliz. Os primeiros 60 dias assim foram transformadores. A partir do 7º, 8º dia eu comecei a me sentir muito bem. Claro que existe uma montanha-russa de emoções. Em alguns momentos você se sente mal, você tem algumas crises de abstinência. Isso aconteceu comigo. Porém, na maior parte do tempo eu estava me sentindo bem, recuperando essa sensibilidade à dopamina. Eu me sentia muito feliz, muito alegre. Então é algo que as pessoas realmente relatam. Você pode sentir melhora no foco, conseguir estudar mais, por mais tempo. É claro que você vai ter que se forçar a fazer isso também. Você precisa criar esses novos caminhos neurais para que seu cérebro comece a gostar de estudo, de leitura. Você precisa começar a forçar. Não é assim também. O que eu estou te dizendo é que você vai ter mais facilidade em realizar esse esforço. Uma outra coisa, diminuição de compulsividade. Depois que você vence o vício em masturbação e pornografia, fica mais fácil de vencer outros vícios, fica mais fácil de reduzir o açúcar, fica mais fácil de reduzir o tempo que você passa olhando para o feed de uma rede social. Então você ganha realmente mais autocontrole, isso é muito bom. Você pode também reverter disfunções sexuais. Vale uma observação neste ponto. A sua disfunção pode ser gerada por problemas psicológicos, problemas orgânicos ou pode ser induzida por conteúdo adulto. Se a sua disfunção não for induzida por conteúdo adulto,
quando você retirar o conteúdo adulto, não vai resolver o seu problema. Você pode ter um problema orgânico, que você precisa ir num médico, que ele receite alguma coisa para você ou faça um tratamento. Ou pode ter um problema de ansiedade muito forte, de natureza psicológica, que você precisa de um acompanhamento com um especialista. Mas tem casos que a pessoa retirando, removendo o conteúdo adulto, ela resolve o problema dela com a disfunção. Lembrando que é preciso bastante tempo sem assistir conteúdo adulto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Para você que não sabe, eu abro todo mês um grupo no WhatsApp chamado Grupo Renascer, que é um grupo de combate ao vício em conteúdo adulto. É um grupo que eu participo, que eu estou lá interagindo com o pessoal, mando áudios, converso com vocês, disponibilizo conteúdos, módulo de vídeos, podcasts. É um grupo mais restrito, eu não deixo passar de um certo número de pessoas, geralmente fica em torno de 30 pessoas, para a gente conseguir um contato melhor lá dentro. Todo mês eu abro esse grupo e as vagas já estão abertas para o grupo Renascer de novembro. Esse grupo ele tem uma taxa de R$20, apenas isso. Se você tem interesse, fala comigo aqui no privado, o link vai estar na descrição. Você pode já mandar o comprovante lá dos R$20, o Pix está aqui na descrição também. E logo depois eu te envio o link do grupo. Voltando para o vídeo. Quando a gente fala a respeito de NoFap, surgem algumas palavrinhas que podem parecer confusas para a maioria das pessoas. Uma delas é reboot. R-E-B-O-O-T. Essa palavra aparece muito aí no meio de NoFap. O que é que significa? Ele é apenas o processo de reversão dos malefícios que o conteúdo adulto causou em sua mente. Então, quando você está se desfazendo de todo o mal que o conteúdo adulto lhe causou, você está nesse processo de reinicialização. Uma pergunta muito frequente: Igor, esse processo de reinicialização, ele demora quanto tempo? Depende. Você pode se recuperar em 90 dias, em 100 dias, 150, 60. Depende da intensidade do seu vício. Tem pessoas que precisam de 4, 5 meses para se recuperar, para completar esse processo de reinicialização. Tem pessoas que com 60 dias já se sentem muito bem e entendem que já não são mais viciadas. Então isso varia muito de pessoa a pessoa. Mas uma média é 90 dias. Geralmente, quando você fica 90 dias sem assistir conteúdo adulto, você consegue ter uma boa recuperação. Modos de NoFap. Muita gente fala aí Easy Mode, Hard Mode, Monk Mode. Sobre todos esses modos, mas o que é que significa? Começar sobre esse Light Mode, que é o modo mais fácil de você fazer NoFap, que é apenas largando o conteúdo adulto. Você pode continuar com masturbação, com relações sexuais, fazendo tudo que você quiser, só que não pode assistir conteúdo adulto. Esse modo traz uma armadilha bem complicada, que é a questão que eu já comentei. A masturbação tem o poder de fazer você voltar ao vício em conteúdo adulto. Então a pessoa larga o conteúdo adulto e permanece se masturbando. Só que toda vez que ela vai realizar o ato, ela não sente tanto interesse, tanta vontade, ela fica desanimada e ela acaba recorrendo ao conteúdo adulto. Eu não acho o modo tão interessante. Geralmente eu vejo mais falhas em pessoas que tentam largar apenas o conteúdo adulto. Neste momento eu acho que você precisa ser um pouco mais extremo e fazer o modo fácil, né? O Easy Mode. O que é o Easy Mode? Durante todo esse tempo de reinicialização que você vai estar em recuperação, você não vai assistir pornografia e nem se masturbar. Você vai dar esse alívio para o seu corpo. Se você tiver uma namorada ou se você tem relações casuais, eu não sei, se você tem uma esposa, não tem problema ter relações sexuais. O problema é masturbação e pornografia. Então muita gente faz esse Easy Mode e acha bacana, e acha legal. O modo que eu fiz foi o modo difícil, o Hard Mode. Por que eu fiz esse modo? Porque eu queria dar um tempo de estímulos sexuais na minha vida. Eu queria viver de fato o processo. Não significa que eu fiquei em hard mode todo esse tempo que eu estou aqui com o canal, nada disso.
Eu fiquei durante o período que eu estabeleci que iria ficar para me ver livre do vício em conteúdo adulto. É o modo que eu acho mais interessante para a pessoa que quer viver intensamente aquele processo, porque é muito intenso mesmo. Você vai passar por uma montanha-russa de emoções aí, vai se sentir muito bem depois de um certo tempo, porque a sensibilidade ela volta com bastante potência enquanto você está no processo. É algo bem bacana, é algo que eu indico para quem é muito viciado em conteúdo adulto, porque eu percebo que tem pessoas que até a relação sexual faz elas fantasiarem, lembrarem de cenas do conteúdo adulto e acabam recaindo. E o que acontece é que a relação sexual ativa um efeito chamado efeito caçador, que você vai ver algumas pessoas falando aí na comunidade NoFap também, que o que é o efeito caçador? Toda vez que você tem uma ejaculação, você ativa em si um forte desejo de ejacular novamente. Seja uma ejaculação com masturbação, em sexo, em qualquer coisa. A ejaculação inflama a vontade de ejacular novamente. Então o cara tem uma relação, digamos que ele tem uma ficante, uma pessoa que ele tem relações casuais. Ele vai lá ter uma relação, aí no outro dia em casa sozinho, ele sente muito desejo de se masturbar. Às vezes até pensando na relação, ou não, mas porque aquilo ali foi inflamado. Então, para algumas pessoas, atrapalha um pouco ter relações sexuais enquanto elimina o vício em pornografia. Para outras pessoas, ajuda. Eu já vi gente relatando que foi mais fácil mantendo relações sexuais, porque essa pessoa ia se adaptando ao real novamente, ia se reconectando com o que é verdadeiro, enquanto ia eliminando desejo artificial, oriundo de vício em pornografia. Existe também um Monk Mode. Monk Mode, na verdade, é um jejum de dopamina. Então, cara, além de se manter abstinente de qualquer estímulo sexual, ele decide impor outros limites, como, por exemplo, rede social. Então o cara ele vai viver mais uma vida real, né? No mundo físico mesmo, vai se abster um pouco desses bombardeios de dopamina para reconfigurar o sistema dele, para que no futuro ele possa retomar alguns desses hábitos com mais sabedoria. Isso aqui é bem mais avançado, tem gente que fica muito ansioso, eu não recomendo para qualquer pessoa. Monk Mode é muito difícil de fazer, é para você que quer um passo além. Lembrando que esses modos, eles só existem para lhe dar um parâmetro, para você entender melhor como você pode seguir esse percurso. E você vai aplicar algum desses modos apenas durante o período de reinicialização, até que você esteja livre do vício em conteúdo adulto. Após estar livre do vício em conteúdo adulto, você vai seguir a sua vida como bem entender. Algumas armadilhas que podem surgir no processo. Primeira, flatline. Algumas pessoas vão falar aí sobre flatline, você vai ficar meio boiando sem entender o que é, mas na verdade flatline é apenas o seu corpo reagindo ao vício. Pense assim, uma pessoa que é viciada em cigarro, eu sempre gosto de utilizar esse exemplo. Ao largar o cigarro, ela vai ter consequências, né, daquele comportamento. Ela possivelmente vai se sentir ansiosa, inquieta, ela pode ter dificuldade de dormir, ela pode ter diversos outros problemas, não conseguir focar, e isso pode acontecer também ao largar o conteúdo adulto. Durante esse processo, você pode ter períodos de flatlines e se sentir assim, ansioso. Tem gente que fica com insônia, com inquietação. Não é uma coisa tão simples, dependendo do seu nível de vício. Tem pessoas que nem sentem flatline. Elas ficam bem desde o início. A partir do primeiro dia que largam o conteúdo adulto, elas estão se sentindo bem. Eu senti flatline, que durou cerca de 8 a 10 dias. Eu me sentindo um pouco cabisbaixo, sem libido nenhuma, então é muito normal. Já vi várias pessoas relatando preocupadas com essa situação. Será que meu negócio não funciona mais? Será que o NoFap prejudicou minha saúde sexual? Meu Deus, o negócio não funciona mais e não sei o quê. Porque o cara fica sem libido nenhuma. Não tem reação. Isso é comum, é uma resposta ao vício. Eu senti isso. Foram 10 dias assim. Zero libido. Isso aconteceu na primeira vez que eu fiz o meu período de modo difícil, né? Eu completei uns 70 e poucos dias de modo difícil.
E eu senti por 10 dias essa flatline. Se eu não tivesse pesquisado o que era, eu tinha me desesperado. Eu já vi várias pessoas que recaíram por conta disso. Elas propositalmente foram lá e induziram a recaída para que o negócio voltasse ao normal. Mas não se preocupe, isso aí é totalmente comum e com o passar dos dias você vai retomar a normalidade. Uma outra armadilha, masturbação sem ejaculação. Não faça isso. Você vai inflamando a mente, bombardeando de dopamina e não entrega a ejaculação. Para que aqueles níveis de dopamina sejam jogados lá embaixo. Então isso é perigoso. Não fique fazendo esse tipo de ato achando que você está bem. Ah, eu não posso ejacular, eu vou ficar retendo, mas posso ficar me masturbando sem ejacular. Esqueça isso. É problema puro. Não faça isso. E uma coisa que perguntam para mim com bastante frequência. O que é recaída, Igor? Como é que eu sei que eu recaí, que eu tenho que reiniciar a minha contagem? Primeiramente, esse negócio de contagem é uma métrica do ego apenas. O seu cérebro não está contando os dias que você está sem assistir conteúdo adulto, quantas vezes você recaiu, ele está se recuperando aos poucos. Mas se você quer ter uma ideia, é o seguinte, recaída é só quando você faz algo voluntariamente. Quando você recebe um vídeo de um amigo seu, olha aquele vídeo pornográfico, decide fechar e segue sua vida, não afetou em nada. Quando você vai no site de conteúdo adulto por vontade própria, ficar lá assistindo o vídeo, aí sim você está recaindo. Você está reativando vias neurais ligadas ao vício e fortificando o vício. Então isso é recaída. E para a gente finalizar, eu quero entregar 3 pequenos passos para te ajudar a iniciar nessa jornada. O primeiro desses passos é mapear tudo que é gatilho para você. Tudo que desencadeia a recaída. Você tem que pensar nas últimas vezes que você recaiu e refletir sobre aquelas vezes. O que foi que gerou a vontade em mim? Será que foi alguma mensagem? Foi algum vídeo no YouTube? Foi alguma foto que eu vi sensual no Instagram? A recaída ela sempre está associada a algo. Dificilmente o pensamento pornográfico vem na sua mente do nada. Pode ser assim também. Sua mente está muito pornificada e fica vindo pensamentos pornográficos. Mas geralmente está ligado a um gatilho. Então o primeiro passo, comece a identificar gatilhos no seu ambiente, no seu celular, pessoas também que podem estar induzindo esse comportamento e comece a elaborar estratégias para barrar esses gatilhos. Tem pessoas que gostam de ativar bloqueadores de pornografia no celular, no computador. Eu sempre gostei de escrever. Então eu escrevia qual era o meu problema, pensava numa solução, escrevia a solução e depois ia para a aplicação. Segunda dica, comece a avaliar se você não está descontando com pornografia toda a frustração que está sentindo por algum motivo. Alguma falta de felicidade, alguma ansiedade, algo reprimido dentro de você, problema no relacionamento, um problema de autoestima e você, para se sentir bem, como uma forma de remédio, acaba utilizando o conteúdo adulto. Estes casos são mais complicados, geralmente a pessoa precisa de mais tempo para conseguir compreender seus sentimentos. Novamente falando, uma coisa que sempre funcionou comigo foi escrever. Pegar meu caderno, escrever o que é que eu estou sentindo. Será que isso está derivando vontade de assistir conteúdo adulto? Tem pessoas que têm um terapeuta ótimo, conversa isso com essa pessoa também, tenta identificar esses sentimentos. Porque muitas vezes a gente desconta com pornografia, frustrações e sentimentos negativos da nossa vida. Terceira dica, uma rotina sedentária traz facilidade à recaída. O hábito que mais tem benefício a nível de autocontrole são os exercícios físicos. Então é importante estar se exercitando. Pode ser correndo, fazendo artes marciais, musculação, faça treinos de alta intensidade. O que de mais próximo a gente tem a nível palpável de ser um remédio contra vícios são os exercícios físicos. Quando o cara está ali desesperado, com muita energia, com muita vontade de recair, e ele corre para o exercício físico, desgasta aquela energia, dá tudo de si, cara, é muito bom. Fora que você vai liberar hormônios naturalmente, dopamina, endorfina, com exercícios físicos, que vão lhe trazer mais uma tranquilidade, menos vontade de assistir conteúdo adulto. Para você que se interessou no meu grupo Renascer do mês de novembro, para ter esse contato comigo lá e a gente conseguir trabalhar juntos
neste problema de vencer o vício em conteúdo adulto, fala comigo aqui no WhatsApp que está na descrição e no comentário fixado. Tá bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que não conhece o NoFap, ou se conhece, que ainda não tem tanto conhecimento a respeito de tudo isso que eu falei. E esse vídeo pode estar ajudando ele. Valeu, é isso. E um grande abraço.